Bom dia, quinto ano. Hoje é sexta-feira, dia 9/4/2021. E hoje a gente tem uma aula de oficina de negócios, tá certo? Pega aí o livro de oficina de negócios para a gente dar continuidade os nossos conteúdos de oficina. Eu já estou aqui com o meu livro de oficinas. Você vai abrir na página 20, certo? Vai colocar a data de hoje, que é dia 9/4/2021. E aí a gente vai iniciar a nossa aula de hoje de oficina de negócios, tá certo? A gente vem falando muito em oficina sobre sonhos, metas, empreendedorismo, empreender. Hoje a gente vai falar justamente sobre empreendedorismo, na página 20. Coloca a data de hoje para a gente ter o controle aí dos conteúdos que a gente vem trabalhando no nosso livro, tá certo? Eu quero dizer a vocês que a gente já está na nossa sala de aula, voltando com nossas aulas presenciais, tá certo? E quem quiser, tiver a vontade de voltar, a nossa escola está aí com as portas abertas, com todos os protocolos exigidos pelo governador, tá certo? Pelo governo do estado. Vamos então para a página 20 do livro Sucesso, Oficina de Negócios. Estou com a cabeça tão com a palavra sucesso, o livro Sucesso, que eu acabo sempre estar falando. A gente já terminou essa unidade 1, que a gente trabalhou uma fábula, não é isso? Da mosca e da formiga. A gente trabalhou sobre metas. E a gente trabalhou também sobre sonho. E aí, lá no início do livro, a gente falou sobre o sonho de Ramisa. E é sobre esse sonho de Ramisa que a gente vai estudando durante todo o ano letivo, sobre a vida dessa menina, sobre o sonho dessa garota, como o sonho dela tornou-se realidade e quais foram os passos, as metas que fez com que Ramisa conseguisse realizar seus sonhos. A gente viu, quando a gente leu a fábula, não é, da mosca e da formiga, e quando a gente lê o sonho de Ramisa, a gente vê que é algo que ela lutou, ela foi persistente, ela foi comprometida, ela se esforçou para ela poder realizar seu sonho. Na unidade 2, não é isso? E aí, quando a gente abre na página 20, a gente vai falar sobre o que é empreendedorismo, tá certo? E aí ele diz que é o estudo do desenvolvimento de competências e habilidades relacionada à oportunidade de transformar um sonho em realidade. Ou seja, você tem um sonho e aí esse sonho ele pode se tornar realidade, tá certo? Dependendo do que você vai fazer. Simplesmente eu não vou dormir e acordar a médica. Simplesmente eu não vou dormir e acordar a dona de um supermercado. Eu preciso ali, para realizar meus sonhos, passar por alguns passos, algumas metas. O que é que eu tenho que fazer para realizar o meu sonho? Tá certo? E aí ele diz o que é ser empreendedor. É ter espírito criativo, ser um agente de mudanças, com capacidade de organização das ideias, planejamento, responsabilidade e liderança. Ter habilidades de trabalhar em equipe, sabendo ouvir com facilidade e comunicar-se com todos. Essas são aí algumas características, não é isso, do empreendedor, do empreendedorismo. Ele é líder, mas aí ele também tem que saber ouvir. Não é? Ele tem que ter a habilidade de trabalhar em equipes, que é trabalhar com pessoas. Para ser um empreendedor, não basta ter uma boa ideia. Deve-se ter consciência dos riscos e cálculo de investimento para que ela seja realizada. Quando a gente vai abrir qualquer tipo de negócios, a gente também tem que saber do risco que a gente corre. No momento que a gente está vivendo agora no nosso país, que o país está passando por toda essa turbulência da pandemia, a gente viu que muitas empresas elas não conseguiram ficar de pé. Elas fecharam. Quando a gente vai no centro da cidade, no Recife, a gente vê a quantidade de lojas que estão ali fechadas, gente. Porque aquelas lojas, de uma certa forma, elas não conseguiram continuar, não é isso?
abertas, não é, por conta da pandemia, porque por conta do lockdown, muitas lojas ficaram fechadas, né? Muitas lojas não tiveram aí algumas habilidades para poder dar continuidade às suas vendas. Então, o que foi que aconteceu? Muitos empresários, empreendedores, eles fecharam os seus negócios, eles fecharam os seus comércios. E quando a gente fala em empreendedorismo, ele diz muito que ele tem que ser inovador e ele tem que correr esse risco, que é justamente esse risco de fechar, tá certo? Lembre-se sempre, ser um empreendedor é acreditar em você e nas suas ideias. Você tem que ter suas ideias e você também acreditar nelas, tá certo? Na página 21, ele diz o seguinte: quais são as principais características de um empreendedor? Um empreendedor é aquela pessoa que imagina, desenvolve e realiza visões. Tem liderança, é aquela pessoa que é líder. Identifica e aproveita as oportunidades, transformando em lucro. Eu vou abrir um negócio, eu quero ganhar lucro. Eu não investi, então eu quero ganhar. Constrói algo novo, visualiza o futuro e propõe a construí-lo. É otimista, acredita nas possibilidades que estão ao seu alcance. É persistente, ele não desiste. Quer atingir metas e objetivos e tem espírito iniciativa e gosta de começar projetos novos. Ou seja, ele está sempre começando algum projeto novo. Não é isso? Então, essas são algumas características de um bom empreendedor. Tá certo? Aí no livro ele tem dizendo assim, ó: não seja só um empreendedor, seja um empreendedor de sucesso. Para isso, esteja aberto para novas ideias e novos desafios. A pandemia que a gente está vivendo hoje é um novo desafio para os empreendedores, para as pessoas que aí investiram. Eu costumo dizer que o único negócio que não deu muito certo nessa época, que deu certo nessa época de pandemia, foi a questão da alimentação, porque todo mundo precisa se alimentar, e aí os supermercados eles não sofreram, e a farmácia. Porque por conta da pandemia, muitas pessoas aí não param aí de comprar remédios. E aí também, farmácias e supermercado, eles não pararam, eles não fecharam. Então, esses dois negócios, eles continuaram de pé. Mas alguns outros negócios, eles sofreram sim, gente, muito impacto por conta da pandemia. A gente está vivendo ainda hoje, o ano de 2020 foi difícil, o ano de 2021 não está sendo fácil. A gente achava que essa vacina ia chegar muito rápido e ela não chegou, não é isso? A gente tem uma grande dificuldade no nosso país sobre isso, a gente tem uma política muito duvidosa e aí quem paga o pato é o povo. Então a gente ainda vive um problema muito sério no nosso país. Essa pandemia, ela veio para destruir muitas coisas. E muitos empresários, eles ficaram assim, gente. Eles perderam aí os seus negócios. Além de ter todas essas características, a gente está vivendo aí um momento bastante difícil no nosso meio econômico, tá certo? Na página 22, aí a gente tem uma criança, não é? Acho que é uma menina, né? A gente tem uma criança aí pensativa, e aí eu pergunto, às vezes, eu vou perguntar a vocês, será que é o sonho de vocês ser um empresário, ser um empreendedor? Às vezes não é. Tia Fabiana não tem o sonho de abrir nenhum tipo de negócio. Mas aí, gente, quando a gente for ler mais na frente do nosso livro, a gente vai aprender sobre educação financeira, de como poupar o nosso dinheiro, de como a gente investir no nosso sonho. Eu não quero ser um empreendedor, mas futuramente eu quero me formar em algo e aí eu preciso ter essa educação financeira para poder alcançar meu sonho, tá certo? A gente tem uma imagem de uma criança, não é? E aí essa criança dá a entender que ela quer ser uma empresária ou um empresário. E aí ele diz, ser empresário é ser empreendedor? É uma pergunta. E aí a gente vê, não é. Um empresário é aquele que gerencia uma empresa, ou seja, ela quer a pessoa que gerencia uma empresa, um grupo, em busca de crescimento sustentável da empresa.
ele administra a empresa. O empresário, ele vai administrar aquela empresa. Já o empreendedor, em qualquer área de trabalho, como advogado, professor, jogador, médico e etc., ele precisa ter boas ideias, criar algo na sua área de trabalho que revolucione. Ou seja, o empreendedor, ele pode ser qualquer pessoa, qualquer profissional, tá certo? Ele vai empreender na sua área. Já o empresário não, ele vai gerenciar aquela empresa. Fique atento, nem todo empreendedor é empresário. Nem todo empresário é empreendedor. Mas para sobreviver no mundo de negócios de hoje, o ideal seria que todo empresário reunisse as características de um empreendedor e fosse um empresário empreendedor. Um empresário empreendedor vê uma chance onde os outros veem crises, tá certo? Na página 23, e aí você coloca a data de hoje, página 22, página 23, a gente vai responder aí essas questões, tá certo? Vamos lá? Agora que você leu sobre empreendedorismo, responda as atividades a seguir. Organize as letras e descubra o nome de 6 características de um empreendedor. E a Fabiana vai deixar aí um minutinho parado, e aí você vai tentar descobrir quais são aí essas 6 características do empreendedor, tá certo? Enquanto você tá aí querendo organizar as letras, e a Fabiana vai aqui colocar, tá certo? E aí você vai descobrindo quais são essas 6 características de um bom empreendedor, tá certo? Vamos lá? Na primeira palavra é inovador. Para ser um bom empreendedor, você precisa ser inovador. Inovador. Aqui, foco. Eu tenho que ter foco naquilo que eu quero. Organização. Aqui é organização. Criativo. É uma pessoa que está sempre criando, inovando. Líder. E, por último, prático. É uma pessoa prática. Uma pessoa que não tem muita enrolação. Certo? Então, as 6 características são inovador, foco, organização, criativo, líder e prático. São as 6 características aí para ser um bom empreendedor. No quesito 2, ele diz assim, ó, volte à história de início sobre Ramisa, na unidade 1, e releia para responder. Ramisa tinha um sonho. Qual era o sonho dela? Escreva na nuvem. Gente, a gente nem precisa voltar, porque Ramisa tinha aquele sonho que a gente viu lá no início da história, que era abrir uma lanchonete escola. Tanto é que quando a gente relembra a história de Ramisa, a gente via que a mãe de Ramisa, ela guardava, não é, reaproveitava a qualquer tipo de alimento que pudesse ser reaproveitado. E aí foi por conta desse sonho que ela teve a ideia de abrir uma lanchonete, não é isso? Com os alimentos saudáveis, certo? Então, nessa nuvem aí, você vai escrever o nome lanchonete escola, não é isso? Abrir uma lanchonete escola, certo? Era o sonho de Ramisa, correto? Colocou aí, a gente vai para o lado e escreveu o seguinte. Para você, Ramisa é uma empreendedora, por quê? Ela não se tornou, quando a gente terminou de ler lá, ela se tornou uma grande empreendedora, mas ela tinha algumas características de ser uma boa empreendedora. Quais eram as características e se ela realmente se tornou-se uma empreendedora, tá certo?
respondeu o numeral 3? Vamos lá. Para você, Ramisa é uma empreendedora? Claro que sim, não é? Por tudo aquilo que a gente já leu sobre ela. Deixa aqui a Fabiana tirar a máscara. Estava falando aí com os alunos. Sim. Esse é o terceiro, tá certo? Sim. Por quê? Porque, ponto, ela tem características, ela tem características de empreendedor. Não é isso? Como? 2 pontos. E aí a gente vai citar algumas características de Ramisa. E aí a gente lembra que ela era criatividade, não é isso? Ela era persistente, deixa eu ver a Fabiana aqui. Persistência, certo? Ela tinha determinação, certo? O que mais, tia Fabiana? Meta. E aí a gente, para fechar, coloca etc. Porque ela tinha várias outras características de empreendedora, não é isso? Para você, Ramisa é uma empreendedora? Sim. Por quê? Porque ela tinha aí várias características de ser uma boa empreendedora. Tá certo? Aí é página 23. Na página 24, tem dizendo o seguinte: e você tem características de empreendedor? Se tem, quais são? Aí é pessoal. E a Fabiana não pode responder, tá certo? Por você, eu não posso. Mas aí você já pode ir fazendo aí no seu livro. E você tem características de ser um bom empreendedor, de ser um empreendedor, por tudo que a gente estudou. Você tem essas características de empreendedor? Numeral 5, qual é o seu sonho? E aí também é individual, porque o seu sonho, o sonho de Gabriela não é o sonho de Arthur, o sonho de Arthur não é o sonho de Brenda, o sonho de Brenda talvez não seja o mesmo sonho de Breno, o sonho de Breno talvez não seja o sonho de Maria Clara, e assim cada um tem o seu sonho, tá certo? E aí você vai escrever qual é o seu sonho. 6. O que você pode fazer para realizar seu sonho? E aí é tudo aquilo que a gente já estudou. Para a gente conseguir realizar os nossos sonhos, a gente tem que seguir alguns passos, algumas metas. O que é que eu preciso fazer, tia Fabiana, para chegar até realizar meu sonho? E aí você vai escrever. 7. Você acha que realizar seu sonho será fácil? Dependendo do sonho, não é? Por que ele é fácil? E aí você vai escrever. Se não, você vai dizer não, porque eu vou precisar estudar, eu vou precisar me preparar, tá certo? Cada um vai fazer aí da sua maneira. Essas atividades do 4 ao 8º, ele é pessoal porque é algo seu, você que vai responder. 8. Para realizar seu sonho, você acredita que é necessário um planejamento? Como assim, tia Fabiana? Esse planejamento? Para poder realizar meu sonho, quais são os passos que eu tenho que seguir? Qual é o planejamento que eu tenho que fazer? E aí, que planejamento é esse? Você vai colocar, tá certo? No 9, releia este trecho de texto didático e responda. Nem todo empreendedor é empresário, nem todo empresário é empreendedor. Mas o ideal seria que todo empresário reunisse as características de um empreendedor. Se fosse um empresário empreendedor, a gente viu que o empresário ele vai gerenciar a empresa. O empreendedor ele inova, ele tem
ele está em toda a área. Ele pode ser um jogador, um advogado, um professor, não é isso? E ele cria. Já o empresário, ele é apenas aquele que gerencia aquela empresa e busca o crescimento para aquela empresa. Mas ele diz também, gente, que o bom, que o ótimo, que o necessário seria que o empresário ele fosse também um empreendedor. Porque o empresário ele vai ali abrir uma empresa e se ele é bom empreendedor, ele vai ter todas as características de um bom empreendedor para que sua empresa dê certo. Não é isso? Para você, porque o texto é dito que o ideal seria que todo empresário reunisse as características de um empreendedor. Aquilo que a Fabiana acabou de dizer, não é isso? Porque para o empresário ter sucesso, não é isso? Ele precisa ter as mesmas qualidades e as mesmas ideias do bom do empresário, não é isso? Ele tem ideias, ele é inovador, ele é o empreendedor. Mas imagina se ele tem as duas coisas. Ele é o empresário e ele é o empreendedor. Então, ele vai fazer a junção para que sua empresa dê certo, para que o seu negócio dê certo. Vamos responder aí o nono? Vamos lá? E no nono, você vai colocar porque sim. Tá certo? Porque sim. Ele teria um empresário, de sucesso. Ele teria as qualidades de um inovador de ideias. Não é isso? Ele aí teria várias ideias. Ele seria um inovador de ideias. Certo? Aí é o quesito 9. Nós paramos aí no quesito 9. E aí a data de hoje é dia 9/4. Certo? Você ainda vai pensar um pouquinho para responder quesito 4, 5, 6, 7 e 8. Tira foto e manda lá para a tia Fabiana, lá no aplicativo. Tá certo? Ó, bom final de semana. Hoje é sexta-feira. Aproveita aí esse final de semana, tá certo? Se precisar sair, todos os cuidados, tá bom? Beijo, gente do quinto ano que está em casa e até a próxima aula, segunda-feira. Lembrando que segunda-feira a tia Fabiana vai fazer uma correção. Isso mesmo, uma correção no livro Sucesso de Matemática. O livro Sucesso colocou lá um cálculo de subtração com a resposta errada e tia Fabiana foi na onda, tá certo? Mas aí segunda-feira a tia Fabiana faz a correção na nossa aula de matemática, tá certo, meus amores? Foi um erro que tia Fabiana vai fazer a correção segunda-feira. Ó, beijo, quinto ano querido, e até segunda-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau, gente.